Olá, pessoal! Agora a gente chega ao nosso último assunto da disciplina de Planejamento no Turismo, Teoria e Técnica, que é a diferença entre comunicação e informação, né? Nem sempre, quando a gente está informando, nós estamos nos comunicando, porque é importante no turismo a gente estabelecer uma comunicação eficiente, acessível. É importante que, além de repassar as informações, que o receptor, né, o turista ou o interessado, ele entenda o que a gente está dizendo. Então, por isso que a gente vai fazer essa videoaula para a gente entender e mostrar alguns é, exemplos práticos de comunicação, de interpretação e de informação turística. Bem, agora a gente vai fazer um teste, uma brincadeirinha aqui, que eu gosto muito desses desafios de internet e para vocês verem como que a percepção ela é muito individual e como que ela depende de vários sentidos. Eu vou passar um pouquinho rápido os slides, porque por conta do tempo, porque eu quero que vocês percebam dessa forma, mas qualquer coisa vocês voltem e deem pause no vídeo para verem as coisas, né, com mais clareza sobre o que eu estou falando. Então aqui, essa primeira imagem, a primeira imagem, o que que vocês veem, né? O que que vocês percebem? Então, vocês podem, algumas pessoas vão perceber um casal de idosos, né? O senhor aqui, por isso desse ponteiro diferente na aula de hoje, para eu tentar mostrar para vocês. A senhora aqui, algumas pessoas, a primeira coisa que vão perceber vai ser essas duas pessoas, uma aqui carregando algo na cabeça, outra tocando um violão. A orelha não é orelha mais, é uma pessoa saindo de uma portinha. Outras pessoas, a primeira coisa que vai perceber é esse cálice ao meio. Então, vocês estão entendendo como que a percepção é diferente por cada um e quando eu vou estimulando e falando sobre outros aspectos, vocês vão mudando a percepção de vocês sobre um assunto, sobre uma cena. Agora aqui eu trago outra, né? Qual que é a primeira percepção que vocês têm? Vocês veem a menina, né, com o chapéu, com o rostinho aqui, ou vocês veem a senhora com o cabelo, aqui é o nariz da senhora, a boca, os olhos. Então, cada pessoa tem uma percepção inicial sobre isso. A partir do momento que eu falo a outra opção, vocês já têm um outro olhar sobre a mesma imagem, concordam? Aqui também, né? A maioria das pessoas tem uma percepção sobre esse vaso. Outros têm a percepção desse perfil de dois rostos aqui, né? Alguém pode ter uma outra percepção diferente dessa imagem que não a que eu tenho, né? E não aqui, não essas duas que eu tenho. Então isso também é, é interessante, né? Se vocês acharem aí alguma outra coisa nessas imagens da qual eu não falei, mande lá depois no comentário para a gente discutir. Aqui também a percepção, né? Ou algumas pessoas, a primeira imagem que vê é a silhueta de uma mulher nua, outras pessoas veem a janela com roupas penduradas, o gatinho, uma cortina, planta. Então, a partir da experiência, da visão e do olhar, cada um tem uma primeira percepção dessa imagem. Essa aqui, geralmente a maioria das pessoas, a primeira percepção que tem é o rosto de um senhor, né? Olhando com mais calma, a gente vê que pode ser também uma ponte e uma moça, né, uma mulher aqui, um senhor aqui carregando um cajado, não sei o que que é. Então você tem duas percepções aqui, ou inicialmente você vê o rosto desse senhor calvo, ou então vocês veem a ponte e duas pessoas embaixo dessa ponte. Novamente aqui, essa percepção aqui é um pouco diferente sobre quantos cavalos vocês veem nessa imagem. Eu vejo 5 cavalos, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Talvez alguns de vocês veem mais cavalos do que eu, outros veem menos, mas isso é a partir da percepção, né? Eu fui a cada vez olhando essa imagem vendo mais cavalos, né? Talvez tenha algum outro nessa imagem que eu ainda não tenho captado.
E alguém, né, algum de vocês vai olhar e vai conseguir observar mais alguma coisa que eu ainda não tenha visto. Essa aqui, essa imagem eu precisei de uma outra pessoa para me indicar, porque eu não via nada de diferente, né? Eu vi apenas essa paisagem do lago e um casal com uma árvore, né? Que depois me mostraram e de fato é. Existe a silhueta de um bebezinho, de um feto, né? O rostinho dele aqui, o olho, a coluna, as perninhas, o pezinho, a mãozinha. Então agora para mim é muito mais claro a silhueta do bebezinho do que a própria paisagem. É porque isso me afeta de uma forma mais intensa, né? E aí, o que, que a gente vê com essas imagens, né? Que a percepção no dia a dia a gente não está muito consciente dos processos que vão determinar a nossa percepção. A gente vai só recebendo um monte de estímulos e vai decodificando essas informações. Então a gente sabe apenas que existe as coisas, né? A gente enxerga, a gente ouve, a gente é, sente essas situações, sabe que isso tem algum significado e que isso é uma característica do humano. A gente sempre associa essas coisas a uma coisa que é familiar ao nosso meio ambiente. Então, a gente pode concluir que a percepção é um processo psicológico de atribuição de significado aos estímulos sensoriais, direcionando tanto para o sistema de crenças e valores do indivíduo, quanto por sua codificação dada pela cultura ou pelo contexto situacional. Ou seja, a minha percepção de vida, das coisas, de algum assunto, ela tem muito a ver com quem eu sou mesmo, né? Com as experiências que eu tenho, com as coisas que eu sei, pelas minhas crenças, pela minha cultura. Vamos dar um exemplo meio esdrúxulo, mas, por exemplo, que em alguma cultura, em algum local, não exista cavalos, por exemplo. As pessoas desse local, as pessoas dessa cultura, se forem olhar aquela imagem que a gente viu dos 5 cavalos camuflados, nunca vão achar nada ali. Porque elas não sabem que existe cavalo, né? Elas não sabem da existência daquilo, então elas não vão encontrar aquilo na imagem. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atualizado, a gente sempre estar informado sobre as situações, para que a gente tenha uma percepção muito maior das coisas que nos rodeiam, né? Que a gente consiga entender a partir dos nossos sentidos, daquilo que a gente acredita, entender as coisas de uma maneira mais clara, né? Então, esses estímulos, eles são organizados e percebidos de acordo com sua frequência e a intensidade. Por exemplo, a gente vê comerciais de televisão, por exemplo, sempre passam os mesmos comerciais nas mesmas horas, e existem estudos que indicam que o volume dos comerciais é um pouquinho mais alto do que da programação normal. Por quê? Porque eles querem é, estimular a compra, né? Pela frequência de vezes que ele aparece na TV e pela intensidade, né? Pela altura do volume ou das músicas, que te fazem lembrar daquilo e associar aquilo sempre que necessário. E como que a gente, né, organiza esses estímulos? Muitas vezes, por similaridade, a gente tende a organizar estímulos semelhantes, que pertencem à mesma categoria, por exemplo, no caso de redes de hotéis. As pessoas optam, às vezes, por ficar sempre na mesma rede porque sabem que são iguais. Então, elas sabem o que vai esperar daquilo, elas são estimuladas a escolher essas redes porque elas sabem que a percepção delas ao escolher hotéis de determinada bandeira vai ser a mesma que elas já tiveram anteriormente. Outra forma de organizar os estímulos é por proximidade. A gente tende a perceber as coisas e objetos que se encontram próximos como um conjunto. E para a gente isso é muito fácil de exemplificar quando a gente pensa num roteiro turístico. Então a gente vai visitar um atrativo turístico, por exemplo, uma cachoeira,
e aí a gente vai consumir produtos no restaurante que fica próximo à cachoeira. Ao mesmo tempo, a gente vai comprar um presente para levar para os familiares numa lojinha que fica mais perto do restaurante. Então, aquilo para a gente forma um sentido, né? É como eles estão muito próximos, eles acabam se transformando uma única experiência, um conjunto, né? De estímulos com um objetivo. E por continuidade, os consumidores eles tendem a perceber os objetos como um todo, tendendo a dar continuidade ao que está incompleto. Por exemplo, a gente vai fazer uma trilha e a gente, na primeira oportunidade, vê que é uma trilha de 2 horas. Mas aí, nesse mesmo parque, você vê que para fazer a atividade, chegar no local que é o mais legal e que as pessoas entendem como o maior desafio, você precisa caminhar 5 horas. Então você vai querer dar continuidade àquilo que não seja nessa oportunidade, numa outra você volta, porque você vai entender que você não fez o passeio por completo. Você quer fazer tudo, né? Cumprir com todos os requisitos. Então é importante a gente entender que a interpretação ela é uma técnica criativa de comunicação estratégica, uma forma planejada e consciente de dirigir as mensagens, desenhada para que as pessoas conheçam e que convertam essas informações de forma que façam sentido para ela e ao que se é percebido. Então, quando a gente vai interpretar um local, né, para estimular as pessoas a entenderem aquilo, é uma técnica que a gente pode praticar, que a gente pode apurar e de uma forma consciente. Como que a gente vai interpretar, por exemplo, uma cachoeira, um atrativo, uma obra de arte para o turista, né? Então a gente precisa pensar, estudar, treinar, né? Para que essas pessoas elas captem aquilo que você quer passar, né? Com as informações. Então é muito mais do que informar, né? É passar é interpretar aquilo que as pessoas estão vendo e que elas entendam aquilo da forma que tem que ser. Então, Tilden, que é um pensador muito importante para as questões de planejamento interpretativo, ele tem 6 princípios que são muito interessantes. O primeiro que ele diz que se a gente não relaciona o que a gente mostra ou descreve com algo da personalidade ou experiência do visitante, será estéreo. Ou seja, se você dá um exemplo para uma pessoa, né, vai explicar alguma coisa a alguma pessoa e que ela não conheça aquilo, ela não vai entender. Então, por exemplo, ou não conheça alguma coisa próxima àquilo, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei do cavalo anteriormente. Se uma pessoa não sabe, não conhece um cavalo, mas ela conhece um outro animal que se pareça com o cavalo, você vai conseguir explicar a ela o que, que é um cavalo. Mas se ela nunca viu e acha que é impossível um animal com 4 patas, então ela nunca vai entender o que, que significa aquilo, né? Então, sempre quando a gente for dar um exemplo, for tentar explicar alguma coisa, é importante trazer essa coisa para a realidade daquelas pessoas, né? Para que ela consiga fazer uma associação sobre alguma coisa que ela já tenha vivido, ou que pelo menos conheça, né? A informação por si só não é interpretação. A gente já falou sobre isso e acho que ficou claro, né? Muitas vezes, inclusive, muita informação dificulta a interpretação, né? A interpretação é uma arte, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada. O objetivo principal não é a instrução, mas sim a provocação, né? Muitas vezes a pessoa entende muito mais quando você chega junto com ela à conclusão daquilo, né? Então, sempre instigando a pessoa com as informações para que ela mesma estabeleça esse conhecimento a partir de um raciocínio dela, né? Claro que mediado pelas informações que você está dando. Então, você deve apresentar o todo em lugar de partes, né? Que as pessoas entendam de uma forma completa e não pedacinhos para que depois ela tente juntar as informações.
E uma coisa que é muito importante, que a gente que trabalha com turismo, quem trabalha com crianças, sabe disso, né? A informação, né? Quando a gente vai trabalhar com informação, interpretar alguma coisa a crianças, ela não tem que ser uma diluição, né, daquilo que é oferecido para os adultos. Ela tem que ser uma linguagem apropriada para crianças, o mesmo a pessoas com necessidades especiais, mas não uma diminuição da informação, né? Uma adaptação para que aquelas pessoas entendam a partir da realidade, da experiência e da vivência delas, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos de formas de interpretação turística, que nem sempre é só pela fala, né? Então, ela pode ser por painéis gráficos, ela tem a interpretação turística por painéis gráficos, elas têm a seguinte vantagem: ela não precisa de muita supervisão, já que você coloca o painel lá e as pessoas vão e visitam. Ela pode alcançar um público grande, todas as pessoas que passam naquele local vê aquelas informações ali. Ela tem um baixo custo de manutenção, dependendo do material com que ela é feita, ela é instalada e ali fica por muito tempo. Pode combinar texto com imagem. Ela pode auxiliar também na orientação dos visitantes, né? Pode colocar um mapa, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a desvantagem dos painéis gráficos? Eles tornam-se corriqueiros e podem ser ignorados pelos visitantes. Então, ainda mais se tiver muito texto, né? As pessoas nem leem, passam e fingem que aquele painel não está ali. Pode ter um impacto negativo na paisagem se eles forem muito grandes, se forem muito coloridos, se forem de material esquisito. Então, pode atrapalhar a visualização, né, do turista e está sujeito a vandalismo. A gente sabe, né, que as pessoas podem riscar, pichar. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de painéis gráficos. Olha aqui que legal, esse painel é na Serra de Ouro Preto, aqui na cidade que eu moro, e ele é um painel que fica no chão. Então, ele não polui visualmente, são poucas informações, mas necessárias. As pessoas vão parar e vão ler. E é muito legal porque ele é muito didático. Então, a visão que a gente tem desse painel é a visão aqui. Então, a partir das informações do painel, a gente consegue identificar os locais que nós estamos vendo, né? Ele é posicionado exatamente na visada que nós temos do local. Então é muito legal esse tipo de painel. Um outro tipo de painel, né, de informação gráfica, são esses como os totens da Estrada Real, né? São poucas informações, as básicas, mas que estão localizadas exatamente no local onde você, né, do atrativo. Então, aqui, esse totem, por exemplo, é do Bicame de Pedra, que é um atrativo da cidade de Catas Altas, em Minas Gerais, que também faz parte dos Caminhos dos Diamantes. Ele é muito legal porque ele traz informações importantes e não é tão grande, né? E que atrapalhe o atrativo em si. Então, aqui, ó, só demonstrando um outro totem, né, da Estrada Real. É basicamente isso. Ao lado tem também na Estrada Real tem um caminho religioso que as pessoas fazem. Então esse totem aqui da Estrada Real sempre é acompanhado por esse ao lado, que ele mostra a direção, né, que as pessoas devem ir, mas as pessoas que fazem esse roteiro religioso. Aqui outros exemplos, né, esse aqui mais completo, com o que pode, o que não pode, um mapa, né? Informações que até as pessoas que não falam, né, a língua podem entender bem o que o mapa, a placa está querendo dizer. Essas aqui já são placas que eu não gosto muito pessoalmente, mas são placas que estão no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, em vários pontos turísticos, mas são placas muito extensas, vocês estão vendo, com muito texto, muito conceito geológico, difícil de se entender. Então, são placas que muitas delas, né, que estão instaladas, elas estão instaladas, já foram todas depredadas, vandalizadas, porque são placas grandes e que as pessoas não valorizam muito, justamente porque são muito complexas, né, e com muita informação densa.
Esse aqui, por exemplo, é um painel muito legal de um museu em que, de solos, né, em que além das informações sobre os solos, a região onde acontece, eles têm um exemplo, né, do testemunho. Então essa imagem aqui na foto, ela tá expressa que eles trazem um pedaço, né, do solo, do testemunho, né, aqui e colocam ao lado do painel para que você consiga perceber exatamente do que eles estão falando. Aqui é um outro painel, também com bastante informações. E aí aqui eu falo como que é importante, né? Às vezes quando um painel ou uma placa, ela não tem as informações que são relevantes. Por exemplo, aqui não é o caso de um painel, mas eu quis trazer para vocês um exemplo. É um telhado de um casarão da cidade de Bárbara, que é casarão antigo de Afonso Pena, e é um museu atualmente. Bom, o telhado é maravilhoso e tem uma pintura linda. Só que se você não vê as informações sobre o telhado, você não entende exatamente do que se trata. Então, é uma pintura no estilo rococó, sobre o forro da sala principal do antigo casarão de Afonso Pena, e aí tem cenas profanas representadas alegoricamente, representando alegoricamente os 4 continentes então conhecidos no século XVIII, que era a África, a Europa, a Ásia e a América. Então, a partir do momento que você tem a explicação, você consegue olhar para essa imagem de uma maneira muito mais diferente e consegue perceber, né, a mensagem que isso queria passar. Outra forma de interpretação são as visitas guiadas. Quais são as vantagens das visitas guiadas? Um modo de interpretação muito eficaz, já que ele é flexível, pode apresentar diferentes níveis de complexidade. Então, a partir do momento que você tem um guia, né, ele pode fazer o discurso, a interpretação, passar as informações de acordo com o público que ele está atendendo. Então, pode aumentar o nível de complexidade das informações, pode fazer uma abordagem direcionada para o interesse de determinado público, e isso é bem legal, né? O contato humano sempre é muito bom, né? Qual que é a desvantagem das visitas guiadas? Alcança uma pequena audiência, né? Quem é guia sabe exatamente do que eu estou falando. É muito difícil quando você está com um grupo muito grande, né, de 30 pessoas, conseguir se comunicar com todas essas 30 pessoas. E precisa de uma boa administração, marketing, atualização. Bom, aqui dando um exemplo de uma visita guiada, aqui é uma Lapa, né, a Pedra Pintada, um sítio arqueológico muito legal aqui em Minas Gerais, na cidade de Barão de Cocás, no distrito de Cocás. E o guia desse local, essa aqui é uma pequena parte do painel, que tem muita pintura rupestre, cada uma mais bonita que a outra. Quem tiver a oportunidade, fica bem próximo, fica relativamente próximo a Belo Horizonte e é muito legal esse local. E quem que é o guia desse sítio arqueológico, né? O próprio dono da propriedade. É um senhorzinho muito simpático, a esposa também. E ele é o guia, ele foi capacitado pelo pessoal da UFMG, então ele consegue interpretar os desenhos, né? E é muito importante quando ele diz, né, sobre os desenhos. Como eu falei, isso aqui é um mínimo, mas são lapas assim enormes, totalmente desenhadas. Então ele é o guia, né? E traz uma coisa muito legal, porque é pessoal, né? A casa dele, os filhos dele nasceram ali. Ele conta como ele descobriu, como que a universidade foi lá e fez é, a capacitação dele. É muito legal, é mesmo esse local e o senhor também é muito legal. Um guia, né, profissional, é, o outro também era, obviamente, mas essa pessoa, ela a formação dele de guia, e aqui a gente estava num local, num vulcão, né? É lavas de vulcão,
e ele estava explicando de maneira técnica, mas acessível, o que tinha acontecido nesse ambiente. Então, com certeza, as informações que ele repassava era muito mais entendível do que aquelas informações que estavam descritas nas placas, né? Aqui a gente vê duas formas diferentes de interpretação, a placa e o guia, né? E a visita guiada. Outra forma de interpretação são as publicações, né? Elas podem ser usadas tanto no sítio quanto fora dele, elas podem conter mais detalhes que os painéis e podem ajudar na orientação das pessoas. Pode ser um mapa, pode ser até um livretinho, né? Qual que é a desvantagem? Elas têm que ser distribuídas de maneira eficaz. Às vezes é necessário fazer reimpressões para atualizar ou porque elas acabam. E um dos grandes problemas e desvantagem é que elas podem ser descartadas como lixo. Por isso que muitas vezes a maioria das pessoas optam por baixar no celular, né, os guias, os panfletos, QR Code. Existem tecnologias que estão mudando, né, essa dos folders e de publicações. Então, aqui um exemplo, né, do que eu vejo como a maior desvantagem folder, por exemplo, de uma coisa impressa, né, de um material impresso. Multimídia interativa, a vantagem, ela encoraja a interação, tem um apelo para a modernidade, a combinação de diversas mídias, você tem diversas possibilidades. E quais são as desvantagens? Ela é muito cara, nem todo mundo tem a condição, né, de programar, instalar e manter essas mídias, e ela pode se tornar obsoleta rapidamente com essas questões, né, da modernidade, do desenvolvimento tecnológico muito rápido, elas podem ficar obsoletas. Mas o que é muito legal né, isso aqui são imagens. Então ele é bem interativo, tá vendo aqui essa imagem aqui, o menininho chuta no gol, o goleiro é de realidade virtual. Aqui você joga a bola também com uma bola que não existe, né? Ao mesmo tempo apela para questões interativas da nossa época, da minha época, né? Por exemplo, de infância, totó, né? Não sei como chama aí no local onde vocês moram. Então, é um museu muito interativo e a interpretação do acervo, ele é muito interativo também. Aqui outras questões interativas, né? Aqui do Trem da Vale, aqui em Ouro Preto. Aqui o centro de visitantes do Parque Estadual do Itacolomi. As crianças olham, né, pelo monóculo e veem os animaizinhos da Mata Atlântica, do Cerrado. Uma outra forma de interpretação são os centros de visitantes. Ele introduz a história completa, né? Uma história complexa. Pode ser também um atrativo para os locais, já que ele alcança grande audiência. Ele pode conter uma vasta gama de meios de comunicação. Qual que é a desvantagem dos centros de visitantes? Geralmente, sempre eles são bem caros, né, na construção, tem muita competição de informação e precisa de um manejo profissional. Então, aqui eu estou dando um exemplo do centro de visitantes, também do Parque Estadual do Itacolomi, que é aqui em Ouro Preto. Então, é um local muito legal. Um outro atrativo do parque, além das questões naturais, né, que você pode mexer, ele é super interativo. Então tem um cinema sobre a fauna. Esse local aqui é como se fosse um mirante de 360 graus. Você consegue ter uma visão de 360 graus da região do Parque do Itacolomi. Existem locais que você aperta e tem o som dos animais. Então esse galpão todo tem coisas que você pode fazer e que representa muito o local, né? A história e o local da, da, da região do Parque Estadual do Itacolomi. Bem, então é isso. O que eu queria demonstrar para vocês é como é importante, né? A gente se comunicar, a gente interpretar as informações para que elas sejam mais acessíveis para o turista, né? Para o nosso público-alvo. E como é importante a gente entender
E nem sempre quando a gente joga um monte de informações, as pessoas elas estão entendendo aquilo que nós estamos falando. Então é preciso a gente treinar, a gente capacitar a nossa forma de comunicação, de fala, né? Entender quem são as pessoas que nós vamos atender e ver que existem diversas formas de apresentar uma informação, né? Não só pela fala, mas pela escrita, por sinais, né? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E se vocês tiverem percebido algo mais naquelas imagens que eu não, vocês também digam lá no nosso fórum de discussões, tá bem? Um grande abraço e até mais. Até a próxima.